Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor é bom. Vamos estar atentos àquilo que Deus quer falar conosco nessa noite através da sua palavra. 1 Reis, os irmãos acharam aí capítulo 2, a gente até ontem na igreja lá leu esse texto, que fala a respeito de Davi, aconselhando Salomão, seu filho, porque ele estava pronto para embarcar para a glória, né? E ele fala assim, ó, os irmãos acharam, 1 Reis, capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Amém? Sê homem. Glória a Deus. Vamos orar. Intercedo por mim. Vamos pedir a presença de Deus neste lugar. Vamos pedir que Deus fale conosco através da palavra. Tem uma janta bem gostosa nos aguardando aí, né? Amém, amados? Pelo cheiro e pela fumaça, nós vamos sair daqui redondo hoje, né? Ô, glória! Né? Mas o mais importante é sair daqui cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. Que Deus venha tratar o nosso coração, o nosso caráter, a nossa vida. Amém, amados? Nós viemos aqui com um propósito de comunhão com os irmãos, né? Rever os irmãos, comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. Que Deus venha falar ao nosso coração através da sua palavra. Amém? Pai, nós te louvamos por esse dia. Estávamos esperando esse momento chegar para nos encontrarmos, Senhor, na tua presença e juntos, Senhor, como homens, como igreja, como homens de Deus, te louvar e te adorar na beleza da tua santidade. Pai, nós oramos em nome de Jesus, estabelecendo o governo e o domínio do teu reino nesse lugar, nesse ambiente, em cada coração. Fala conosco, meu Deus. E nós repreendemos todo demônio, todo espírito contrário, todo cansaço físico, mental, emocional, todo tipo de luta e de problema, Senhor, que porventura algum dos teus filhos possam trazer no coração, nós entregamos agora no teu altar e pedimos a tua bênção, Pai. Abençoa a tua palavra, ministra as nossas vidas no poder do teu Espírito Santo. Quebra barreiras nessa noite, Pai. Fala aquilo que nós necessitamos ouvir, Pai, para sermos curados, transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, Jesus. Reina em nossas vidas, Senhor Jesus. Toma esse ambiente nas tuas mãos. Fala ao nosso coração. Quebra toda barreira, Pai. Toda resistência, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Nós te glorificamos e te exaltamos, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Aleluia. Davi fala para Salomão, seu filho, né? Eu vou pelo caminho de toda a terra. Ou seja, ele já estava indo, né, para a glória, sabia que estava chegando os seus dias, né, os dias finais, e ele fala para Salomão: esforça-te, pois, e sê homem. Amém? Amados, nunca essa frase, essa palavra falou tão forte como nos nossos dias tem falado, da necessidade de nós nos esforçarmos para sermos homens. Amém? Homens de honra. Meus irmãos, Deus está procurando isso nos nossos dias na face dessa terra. Homens que verdadeiramente sejam homens de honra, homens que tenham o temor do Senhor no coração, que busquem a presença de Deus, que cuide da sua vida com Deus, que cuide da sua casa, né, da sua família, do ministério que desenvolve na igreja, na obra do Senhor. Amém, amados? Tem um outro texto no livro de Samuel, 1 Samuel, eu quero compartilhar com os irmãos. 1 Samuel, capítulo 9, uma palavra que falaram para Samuel, a respeito de Samuel. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6, diz assim o texto: Porém ele lhe disse:
Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede, assim, infalivelmente. Vamo-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Amém? Olha, meus irmãos, como que se referiram, ao profeta Samuel. Ele diz o texto, porém ele lhe disse, eis que há nessa cidade um homem de Deus, um homem honrado. Amém? Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo já está ministrando as nossas vidas nessa noite. Meus irmãos, é isso que Deus está procurando em mim. É isso que Deus... É isso que Deus está procurando em nós, nesses dias. Homens de honra. Amém, amados? Agora nós vamos lá para o Novo Testamento, vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3. Irmãos, eu não sou de muita milonga, não. Vamos pensar que eu vim aqui com frase de efeito e pular e subir parede, descer parede. Eu amo a palavra. Nós viemos aqui compartilhar a palavra. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Olha o que a palavra fala: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, Paulo diz para Timóteo, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aleluia. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, amém, amados? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia! Amém? Que palavra! Irmãos, nós estamos vivendo esses dias aqui, que Paulo descreve nessa carta que ele escreveu ao seu discípulo Timóteo. Dias difíceis. E quando a Bíblia fala homens aqui, não está falando somente a nós, a Bíblia se refere às mulheres também, a situação é igual.
Mas nós estamos aqui numa reunião de homens e eu creio que o Espírito Santo quer falar com cada um de nós pessoalmente. Amém, amados? O Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, um texto pesado, difícil. Mas, meus irmãos, para nós refletirmos e buscarmos sabedoria de Deus, para conduzir a nossa vida na presença de Deus, nesses dias difíceis e no meio de uma geração perversa e corrompida, como nós temos visto nos nossos dias. Deus está procurando homens que possam ser chamados, né? Não por um apelido qualquer, mas ser chamados de homens de Deus. Amém, amados? Aleluia! E o texto fala ao nosso coração, nos últimos tempos, nos últimos dias, tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? Porque Paulo está falando isso, porque ele descreve, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, né? Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Meus irmãos, nós temos visto isso na nossa sociedade. Só que é interessante, mais adiante nós vamos ver no versículo 8, que Paulo fala de, lá no tempo do Moisés, que ele teve dois homens lá, né, não sabemos se é um casal, se são dois homens, Janes e Jambres, que lá nos dias de Moisés já se deixaram levar por esse mesmo espírito, esse espírito de corrupção, de destruição, que se opõe à obra de Deus, que se opõe às coisas de Deus, não é, vamos dizer assim, não é coisa apenas dos nossos dias. Paulo está dizendo que já naquele tempo havia essa ação diabólica de levar os homens à rebeldia, que no caso Moisés enfrentou grande oposição, e era um homem que tinha uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, uma coisa assim tremenda. A Bíblia diz que Deus falava com ele como falava com amigo, face a face. E, meus irmãos, teve gente que se levantou contra Moisés. Então vai ter gente que vai se levantar contra mim, vai ter gente que vai se levantar contra ti, mas nós precisamos ficar firmes na presença de Deus. Amém, amados? Paulo está trazendo isso à memória. E Paulo está descrevendo aqui situações que nós hoje percebemos assim claramente. Só que nós temos que entender que assim como esses homens que Paulo descreve com relação ao tempo de Moisés estavam lá dentro da congregação, estavam lá dentro do arraial, dentro faziam parte das tribos que compunham a nação de Israel, esses homens, muitos estão dentro da igreja. Muitos estão dentro da igreja. Com essa, às vezes, né, com uma aparência, como Paulo fala aqui, de santidade, de bom, de perfeito, mas o coração está distante de Deus. Irreconciliável, né, caluniador, traidor. Quantos ministérios, irmãos, têm sido abalados, têm sofrido por causa de homens traidores, né, que diz aqui a palavra, né, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia. Paulo diz, destes afasta-te. Meus irmãos, nós precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso coração, trabalhe no nosso caráter, trabalhe na nossa vida, para que esse espírito do diabo, esse espírito de Satanás que tem invadido a igreja nesses dias nossos, não venha nos tirar do foco, da visão de sermos bênção. Amém, amados? De darmos frutos aonde o Senhor tem nos colocado, lá na Alvorada, lá em Canoas, aqui em Novo Hamburgo, de estarmos do lado da nossa liderança, de sermos homens de Deus, que verdadeiramente põe a mão no arado, põe a mão na espada e não olha para trás. Amém, amados? Mas nós vivemos dias de grande batalha, né, de grandes dificuldades. Moisés enfrentou esses tipos, né, de homens que estavam mais preocupados consigo mesmo, com o seu cargo, a sua posição. Muitas vezes nós somos tentados pelo diabo. Meus irmãos, a Bíblia diz que não é pecado almejar o episcopado. Paulo fala, se não me falha a memória, até a Timóteo mesmo, ou numa das suas outras cartas, ele diz que é excelente obra, excelente coisa é almejar o episcopado, ou seja, o ministério, não é pecado.
Amém, amados? Mas nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Nós vivemos dias em que o espírito do mundo tem entrado nas igrejas, a politicagem. Às vezes as pessoas querem ser amigo do pastor, né, o amigo do líder ou da liderança, apenas com a intenção de poder dominar, de poder influenciar, enfim, de poder aparecer. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem chamado pelo Senhor, honrado, ele não se importa com a aparência em aparecer. Importa que Cristo apareça. Importa que o reino cresça. Importa que a palavra seja ministrada. Às vezes nem vão saber quem foi que levou aquela pessoa a Cristo, não vão lembrar do nosso nome, não interessa o nosso nome, interessa o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Interessa que a obra ande, que o nosso pastor seja abençoado, que a nossa liderança seja abençoada, que a igreja do Senhor, nossa força de expressão, cresça e ande para a glória de Deus. Amém, amados? Meus irmãos, nós vivemos esse tempo, né? E Paulo está falando aqui de uma maneira assim, muito forte a Timóteo. Timóteo era moço, era novo, e ele estava dizendo a Timóteo: cuida desse tipo. E meus irmãos, nós temos que nos cuidar desse tipo, e nós temos que nos cuidar para não sermos esse tipo. Amém, amados? Né? Porque a palavra é forte aqui, ó. A palavra fala ao nosso coração. Homens amantes de si mesmo, avarento, né, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, intemperante, cruel, sem amor para com os bons. E não para por aí. Continua a lista de coisas tristes, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Irmãos, Deus está querendo levantar uma geração de homens. E eu louvo a Deus pela tua vida. Sexta-feira é o último dia, né, de trabalho na semana, sábado folga geralmente, não muito mais, né, em função das mudanças aí, enfim, da nossa condição econômica, né, nem domingo, muitas vezes o pessoal trabalha sábado e domingo, mas na maioria para a sexta. Então sexta tu chega em casa moído, cansado, e vocês, apesar do cansaço, estão aqui. Glória a Deus. Amém, amados? Viemos cansados, viemos, né, com cada um talvez com alguma dificuldade, com alguma necessidade, enfim, com alguma angústia, com alguma preocupação, mas estamos aqui, glória a Deus. Mas quantos dos nossos dias, meus amados, não têm tido prazer nas coisas de Deus? Não tem tido disponibilidade para servir, para se colocar na brecha, no sentido de ser bênção na obra, no reino, de cuidar bem da sua família, da sua casa. Meus irmãos, isso tem sido um grande desafio. Amém, amados? Mas vivemos dias em que muitas pessoas estão mais preocupadas, né, consigo mesmo, como diz o texto aqui, né? Preocupada com a sua necessidade, com a sua vida, sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, intemperante, cruel, sem amor para com os bons. E o texto que fala muito aqui, que me toca, né? Traidor, obstinado, orgulhoso, mas mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Muitos estão mais preocupados com os deleites. O que vem a ser os deleites? Não é que Deus não queira que a gente descanse, que a gente tenha férias, que a gente tenha, né, momentos com a nossa família de lazer, com nossos irmãos, de comunhão. Não é isso. Mas deleites aqui no texto, meus irmãos, significa prazer fora dos valores do reino, dos princípios do reino. E tem muita gente que, né, fora da congregação, nas férias, tira férias de Deus, esquece dos princípios, dos valores. É cerveja, é trago, é coisa. Nós precisamos entender. Tem coisa que não é mais para nós. Amém, amados? Deus nos libertou. Sem dizer, meus irmãos, das coisas que nós enfrentamos nos nossos dias, que eu estava lendo, meditando, né, sobre essa palavra aqui, e escutando alguns colegas pastores compartilhando situações de suas igrejas, de seus ministérios,
de seus aconselhamentos, não no sentido de expor vidas, mas de compartilhar situações para a gente buscar a sabedoria de Deus na palavra e a ação do Espírito Santo, para nós não cairmos nessas ciladas do diabo. Nós todos aí, infelizmente, quase que somos obrigados a ter esse troço hoje, né? Celular. Quem que não tem aí, né? A maioria tem. Tem até mais de um às vezes, né? E esse negócio é um instrumento que nós temos que ter para trabalhar. Preciso dessa josca para trabalhar. Mas olha, isso quase que escraviza. Porque eu trabalho com imóveis, então o anúncio bate lá e eu já quero responder. Às vezes a minha mulher me xinga, meus filhos, vai lá no celular. Mas é um cliente e verdadeiramente eu tenho que me libertar. Amém, amados? Não posso ser controlado. Agora, meus irmãos, quantas vezes nós somos tentados a ver coisas que não agradam a Deus nesse negócio? A internet tem sido uma ferramenta, um instrumento para levar muita gente, muitos homens, e Paulo parece que via os nossos dias, né? A essa postura, essa conduta sem afeto natural, né? Meus irmãos, procurando mais os deleites, mais as coisas dessa vida, desse mundo. E nesse comentário que eu estava lendo, vendo, ouvindo o pastor falar, comentava que muitos homens têm deixado a comunhão com a sua esposa em função do celular, para jogar, para ver besteira. E muitas vezes a mulher está lá sofrendo, e muitas vezes a mulher acaba até caindo em pecado, que Deus nos cubra no sangue do Cordeiro. Amém, amados? E aí tu vai entrar em concílio e vai tentar, vai aconselhar e vai ouvir, e aparentemente, né, a moeda tem sempre dois lados. Então nós precisamos, irmãos, parar nesses dias e ponderar quanto tempo nós gastamos nesse negócio, se nós estamos trabalhando, se nós estamos usando para satisfazer coisas da nossa carne, da nossa natureza terrena, mundana. Muitas vezes não se lê a Bíblia quando se tira tempo com o celular. É ou não é? Mas eu leio, pastor, eu vi matéria no celular, eu vi o YouTube, eu vi uma mensagem. Não é a mesma coisa que tu lê a tua Bíblia. Não é a mesma coisa que tu tirar um tempo para orar. Não é a mesma coisa que tu tirar um tempo para riscar o teu livro, para anotar num outro caderno. Meus irmãos, nós precisamos disso. Nós como homens, né, nós temos, né, eu não tenho mais filho pequeno, mas já tenho neto já, e eu tenho percebido assim o quanto que esse troço influencia. E o meu filho, a minha nora e a minha esposa, nós cuidamos e nós vigiamos e nós falamos, vamos cuidar do Daniel para que ele não seja dominado, mas não é fácil, irmãos. Esse troço fascina, esses jogos alucinam de tal maneira que o cérebro fica dopado de uma forma que isso aqui é uma nova droga. Tem gente que acha que droga é cocaína. Claro que cocaína é droga, maconha é droga, vicia, o cara fica, né? Eu nunca fui viciado assim, graças a Deus pelas misericórdias do Senhor, mas já atendi, já ajudei, já caminhei com gente, e até hoje a gente ajuda um que outro, né? Dependente químico, dependente de álcool. Mas, irmãos, isso é terrível. Mas nós temos hoje dentro da igreja homens totalmente dependentes disso aqui, que são capazes de deixar mulher, deixar filho, deixar compromisso para ficar jogando. Eu estava vendo aí, vocês são, né, nós não somos alienados, mas tu sai aí no shopping, não sei quantos de vocês têm saído, vocês viram os preços das cadeiras para jogar videogame? 3 conto, 1.900, 2.500, a mais comunzinha 799. Tem uma loja ali que volta e meia eu passo no shopping ali em Canoas e vejo, eu digo, meu Deus do céu, quem é que tem coragem de comprar uma cadeira por 2, 3 conto? É para ficar bem confortável. E aí o sujeito fica quantas horas ali jogando? 3, 4 horas, 5 horas um dia. O meu filho mais velho trabalhou na Pauta, em Santa Catarina, que é uma grande empresa, uma das maiores do Brasil, que representa periféricos para computador. E agora ele acabou saindo, está numa outra empresa, e ele me falando, pai, nessa pandemia, se eu tivesse lá na Pauta, eu ia lavar a petiça,
porque o que se vendeu de computador, de máquina, o que se trocou, o que se mudou, o que se aumentou a potência da máquina para poder jogar, e jogar com dinheiro também, jogar por dinheiro. Irmãos, tem crente que passa meia-noite, o dia, a noite toda jogando. Mas eu pergunto, será que será que ora 1 hora na presença de Deus? Será que tira tempo para orar 1 hora? Será que tira tempo para orar, para ler a Bíblia 1 hora? Mas para jogar, meu Deus do céu. Meus irmãos, então, por que dessa geração corrompida? Por que dessa geração ruim? Por que dessa geração que Paulo diz assim para Timóteo? Olha, Timóteo, destes, afasta-te. Amém, irmãos? Não é eu que estou dizendo, está escrito aqui na palavra. Destes, afasta-te. Nós precisamos, irmãos, parar, botar a mão na nossa consciência e ver como que nós estamos vivendo. Não adianta. A santidade nos leva, meus irmãos, a nós termos tempo para Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus, prazer em vidas, em olhar vidas necessitadas e estender a mão, em ganhar alma. Mas, irmãos, uma coisa que a gente não ouve mais, né, um termo antigo, ganhar alma para Jesus. Eu sou meio grosso ainda, meio, né, velho na fé, então eu sou do tempo ainda, vamos ganhar alma para Jesus, irmãos. Mas tem homens na igreja que estão há não sei quanto tempo na igreja e não ganharam uma alma para Jesus. Nunca viram, nunca tiveram o prazer de ir no batismo desse discípulo e chorar lágrimas, porque ali está sendo restaurada uma vida, está sepultando simbolicamente, né, o velho homem, a velha criatura, e vendo nascer um novo homem, a nova mulher, na presença de Deus. Porque isso exige de nós tempo, irmãos. Exige abrir mão da nossa vida. Exige abrir mão do nosso egoísmo, do nosso egoísmo, das nossas coisas. Nós temos que morrer para nós. Amém? Os irmãos estão aqui comigo? Eu creio que aqui nós temos líderes, obreiros do nosso meio, parceiros, né, de seus pastores no ministério. Nós precisamos rever se não estamos sendo dominados por esse espírito que está aí nesse mundo. Amém, amados? O Espírito Santo vai ministrando ao nosso coração, e o Paulo, ele vai falando, ele vai tocando, né? E ele vai, parece que ele pegou a espada aqui, botou na ferida e deu umas carafunchadas assim, né? Que é para cavocar mesmo. Porque, amados, nós conhecemos a nossa natureza. É ou não é? Nós nascemos de novo. Graças a Deus, tu nasceu de novo. Amém? Mas se tu der brecha para a tua carne, ela não se encorpa e não vem com tudo? O velho homem não vem com tudo? Por isso, amados, nós precisamos da sabedoria de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus. A palavra precisa mexer com nós. Olha o que Davi falou pro seu filho Salomão lá. Vamos voltar ali naquele versículo. Ele disse para Salomão, olha, esforça-te, pois, e sê homem. Amém, igreja? Ser homem, tirar tempo para cuidar da esposa, para cuidar da casa, para cuidar do filho, da filha. Meus irmãos, o que tem de criança nos nossos dias sendo abusada, passando por nós tivemos agora lá em Canoas um caso, um condomínio até que o Sérgio morou ali, né, Sérgio? Né? Caso triste, irmãos. Não sei quantas crianças, um pedófilo lá, camarada, né, aparentemente assim, homem decente, mulher decente, abusaram de não sei quantas crianças, irmãos. Um escândalo lá na cidade, polícia, carro, uma coisa triste, debaixo dos olhos de quantas famílias. O diabo é terrível. O diabo é terrível, ele cega de uma maneira que as meninas com 8 anos, 10 anos, irmãos, já há tempo, era camarada de parceria. Meus irmãos, muitos cristãos às vezes são mais amigos de ímpios do que amigo dos irmãos.
ando mais com os ímpios do que com os irmãos da comunhão. Mas os irmãos lá na congregação são meio quadrados, o pastor é meio retrógrado, a não sei o quê, ou são muito bem, ou sei lá. Nós estamos vivendo num dia que comunhão é um negócio complicado. E aí, meus irmãos, homens, pais que não cuidam, que não sabem quem é que está dentro da sua casa, nós temos que ter sabedoria, irmãos. Temos que ter cuidado com a nossa linguajar. O sujeito pintou lá na nossa congregação, nós ficamos observando. Vamos trabalhar o coração dele, o caráter dele, vamos ver quem é, quem não é. Amém, irmãos? Nós somos igrejas pequenas, então a gente tem ainda esse privilégio. Nas grandes igrejas, falta formação de liderança, uma das grandes batalhas que eu sempre tive. Eu e o Omar já fomos obreiros de um grande ministério aqui em Novo Hamburgo, que eu não sei se na época não chegou a ter quase 2.000 pessoas, né, Omar? Por aí, ou mais. E nós falávamos com o nosso pastor ali, pastor, nós temos que formar líder, nós temos que treinar líder. Tinha escolas de líder, e às vezes o pastor dava uns cutucão em nós, né? Porque depois que fica o grande ministério, irmãos, tem pastor que tem medo de perder o ministério, como se o ministério fosse dele. Nada é nosso, tudo é do Senhor Jesus. Amém, amado? Ele que é o dono. Eu não sou dono de nada. Se ele quiser passar para um dos irmãos, aí é dele, ele faz o que ele quer. Eu sou servo. Vou começar de novo. Vou lá para a porta, não me importa, não me interessa, não vou limpar banheiro, porque eu sei que tudo isso tem galardão de Deus. Na obra de Deus não tem essa história de ser pastor, pregador, o meu galardão vai ser melhor do que o teu. Talvez o teu, que tu nunca apareceu para nada, é limpar, é cuidar, é zelar, vai ser muito maior do que o meu. Nós precisamos entender, meus irmãos, os valores do reino. E quando a gente vê essas coisas tristes acontecendo, muitas vezes dentro da igreja, irmãos, não pensa que Deus não está te enxergando. Não pense que o Espírito de Deus não está nos vendo. Ele está vendo onde é que está o teu coração. Se o teu coração está só no teu trabalho, está no dinheiro, se tu é ganancioso. Meus irmãos, quanto mais dadivoso e abençoador nós nos tornarmos, pela graça de Deus, não por barganha, mas pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, mais as portas do céu se abrem sobre a nossa vida, mais as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a igreja, sobre a congregação. Amém, igreja? Nós precisamos entender. Amados, nós temos que entender. Hoje eu tenho tenho percebido isso quando eu li esse texto, me falava muito a questão de gerações. Deus é um Deus de gerações. E eu já fui novo, já fui moço, a gente vai aqui, mas hoje eu estou vendo assim, já está vindo o meu segundo neto. E eu estava fazendo até comento às vezes lá na congregação, fazendo assim uma retrospectiva, lembrando o meu avô, grosso como dedo destroncado, mas fiel a Deus, irmãos. Na Assembleia de Deus, dava ali de lenha, né? Para aquele tempo era totalmente diferente de hoje. E às vezes nós chegávamos, tinha uma certa dificuldade com o vô José Maria, mas hoje eu me lembro com saudade do meu vô, fiel a Deus. Aí Deus salva meu pai, nos salva, agora meu filho, agora nós já temos os netos. Meus irmãos, tu já parou para pensar que tu vai ter netos, netas, que eles vão olhar para ti, para a tua vida, que os nossos filhos estão olhando para a nossa vida, e o que eles estão vendo em nós? Um homem. O que Davi falou para Salomão? Ele não disse para Salomão fica rico, Salomão dá um pau nessa turma, governa, senta no trono, é tudo contigo. Não disse, Salomão, se homem, Salomão. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Deu a vida dele pela igreja. Tu dá a tua vida pela tua esposa? Ou lá na calada, né, da casa, do quarto? Vai para lá, vai para cá, manda para tudo que é lado. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é mole, né? Casamento hoje, irmãos, na sociedade não tem mais. Até quando vai ter um casamento é um negócio assim, que chama atenção. Porque junta os trapos, e dali 1 mês, 2 meses,
que seja eterno enquanto dure. Durou 2 meses, 1 semana, terminou. Vamos partir para outra, a fila andou. Vamos repreender esse demônio em nome de Jesus, irmãos. Casou, empenhou a tua palavra, vai amar a tua mulher, vai suportar ela. Mas nós vivemos hoje numa sociedade que não tem mais homem. Não tem mais palavra. Homem tem palavra. Amém? Não ouvi nenhum amém. O nosso Deus é um Deus da... Amém? O que significa isso, irmãos? Que Deus é um Deus da palavra. Que Ele honra, Ele cumpre a palavra dEle. Amém? Ou não cumpre? A palavra dEle volta vazia para Ele? Amém, amados? E o que Ele quer de mim? O que Ele quer de ti? O que Ele quer de cada um de nós? Que nós sejamos homens de palavra. Quando nós vamos ler aí a Bíblia, estudar, né? Eu não quero fugir do tema, mas Salomão mesmo falou, capítulo 18 de Provérbios, que há poder de morte e vida na nossa língua, na nossa boca, na nossa palavra. Então tem que cuidar o que fala. Amém, amados? E honrar. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. Entregamos a nossa vida para Deus. Deus nos chamou para o ministério, os pastores que estão aqui. Amém? Nós demos a nossa vida para o Senhor. Agora não podemos voltar atrás. Temos que ficar firme. Meus irmãos, o que tem de gente abandonando o ministério? E eu sei que não é fácil. Eu sei que a batalha é grande, que as dificuldades são grandes, por causa de homens, como nesse texto nós estamos lendo, que Paulo está aconselhando Timóteo. Timóteo, tu vai ser pastor, tu é evangelista, tu está cuidando da igreja, mas tu te cuida porque nos últimos dias a coisa vai ser assim, Deus está nos ensinando, nos alertando, para nós não sermos assim dentro da igreja. Amém, amados? E para nós como liderança entendermos que vamos lidar com esse tipo, pedirmos sabedoria de Deus para orar, para interceder, para aconselhar, para ajudar a mudar, para tentar reverter o quadro negativo na vida dessas pessoas, mas em última instância, afasta-te deles. Lá na igreja, os irmãos que estão aí sabem, já tem uns quantos que não aguentaram o repuxo, se afastaram. Eu sei que muitos falam mal de mim, mas se afastaram por quê? Quando tu não consegue ficar na luz, quando tu não consegue andar na comunhão, qual é o problema? É a igreja? É o pastor? É os irmãos? Não, amados. É a falta de quebrantamento. É o que diz aqui o texto que Paulo fala, que nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos. Ou seja, o seu ego está acima de tudo, de qualquer coisa. Eu estava comentando com os irmãos que a gente disciplinou uma irmã lá na congregação, primeira disciplina, e ela aceitou, e eu fiquei só observando, é uma pessoa bem simples, humilde, mas aceitou e está fiel e está buscando. Mas nós somos de um tempo, irmãos, que a gente levava disciplina, e aí que a gente vinha no culto, que a gente queria sair da disciplina, e a disciplina era não participar da ceia. Hoje, se tu der disciplina para não participar da ceia, para muitos, tanto faz como tanto fez, ele não sabe nem o que significa a ceia do Senhor. Não leva a sério as coisas de Deus. Os irmãos estão comigo? Nós precisamos ser homens de Deus, irmãos. Isso é sério, as coisas de Deus são sérias. Amém, igreja? Amém? Amém, amados? Nós precisamos entender isso, a seriedade das coisas de Deus. Nós não vamos matar ninguém, nós não vamos botar na parede, expor, Eu estou até comentando aqui um detalhe assim nosso lá, mas nós precisamos levar a sério a vida com Deus. Andar na presença de Deus em temor, andar na presença de Deus em amor, em comunhão. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus salva, e ainda temos irmãos dentro da congregação, e nós lutamos lá, nós oramos, nós aconselhamos, nós tratamos com amor, irmãos que ainda tem vícios,
Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. O Senhor é poderoso para curar e já liberou cura, mas quando nós não queremos, Deus não interfere. O Senhor, Ele bate a porta, Ele entra na nossa vida, Ele faz uma obra se nós permitirmos. Amém, amados? Sabe, às vezes eu fico pensando, eu tenho orado a Deus nesses últimos dias, e eu mando mensagem, aí eu acho que alguns irmãos recebem, né? Uma coisa que Deus me mandou fazer. E nós falamos assim do Evangelho, vem, aceita Jesus, fulano, Jesus tem bênçãos para ti, quer te curar, quer te salvar, quer abençoar a tua família, quer te dar salvação, e a pessoa está lá assim, ó. Meu amado, se tu não aceitar Jesus, entregar a tua vida para Jesus, tu vai para o inferno. Só existe dois caminhos, um largo e espaçoso, todos nós aqui sabemos, decora o versículo, e um apertado, difícil, poucos são os que escolhem andar por ele, que nos conduz aonde? A vida eterna com Deus. Então até quando tu vai ficar duvidando e esperando que um anjo desça do céu para falar contigo? Mas quem é tu? Deus já mandou o Filho dele, amados, para morrer na cruz, para pagar um alto preço por nós. Agora nós é que temos que correr atrás de Deus, nós é que precisamos de Jesus, nós é que precisamos da igreja. A igreja é um oásis hoje na sociedade, nesse mundo tenebroso, de tanta gente amarrada pelo pecado, dominada pelo pecado. Meus irmãos, isso tudo que nós lemos aqui, quando a gente olha para a nossa situação política aí no país, é o que mais nós vimos, é ou não é? Traidores, aparência de piedade, agora eles aparecem nas esquinas, nas ruas, dando beijo nas criancinhas, comendo pastel graxoso, tudo, né, que é comida simples, eles vêm, comem, saem dali, certo? E vêm porque eles querem o voto, estão atrás da ganância, estão atrás do dinheiro, estão atrás. Que Deus tenha misericórdia, como homens, que Deus quer levantar aqui nesse lugar homens. Nós precisamos de homens que nos representem nessa nação. Amém, amados? Eu creio que uma das grandes deficiências nossas da igreja é a formação de homens de Deus para tomar conta, seja na educação, na política, na saúde. Nossos adolescentes, nossos jovens hoje, infelizmente, irmãos, se nós não der uma dura, se nós como homens, como pais não mudar, então molerão. Sou de um tempo, né, e eu creio que a maioria aqui, que a gente escrevia 3 páginas de texto, e era, oh meu Deus, 10 páginas escrita no dia na aula, e mais matemática, ruim em matemática, eu tinha que me esforçar, estudar 10 vezes mais que qualquer aluno para poder me sair, para poder passar, né? E agora hoje nós vimos assim, tanta facilidade, o celular ajuda, tanta coisa, e uma preguiça. Eu devo ter uns quantos cadernos lá, a Vera volta e meia consome com as minhas coisas, né? Porque vai amontoando, né? Uma vez ela botou 10 agendas minhas fora, quase que nós nos separamos. Jesus, misericórdia, né? Porque eu gosto de anotar. Mas hoje em dia, quem é que para anotar? Não lê a Bíblia. Eu não estou aqui querendo aparecer, mas os nossos obreiros aí, a nossa liderança sabe que eu ensino, eu falo, eu cavoco, nós fazemos os irmãos refletir. Porque, irmãos, o povo de Deus não é um povo massa de manobra, para ser guiado, para ser conduzido, para ser enganado. Nós temos que ser sal para essa sociedade, luz. Amém, igreja? Capacidade de reflexão. Eu me lembro de uma oportunidade numa reunião da Donep, Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Eu nem sei se ainda existe, né? Acho que até deu uma parada, uma esfriada, mas essa entidade ganhou tanta alma para Jesus, irmãos. E estava um juiz dando testemunho, né, da conversão dele, e ele falando, né? E aí ele dizendo, construir uma casa no campo, e uma casa que, meu Deus, um juiz, assim, um cara bem de vida, desembargador, eu me lembro bem. E aí a casa, né, um mistério, piscina, tudo. Daí ele sabe quem vivia bem lá? O caseiro.
Eu chegava lá, enchia a cara de uísque, nem sabia onde é que estava a piscina, nem sabia o que tinha de fruta, né? E uma vida desgraçada, prostituição, pecado, e quase separado, praticamente separado da mulher, os filhos perdidos. E a empregada na casa cristã, simplesinha, irmãos. Não tem teologia, não tem formação nenhuma. Seu fulano, o senhor precisa de Jesus, seu fulano. Só o que ela dizia. O senhor precisa de Jesus na sua vida. E eu estou orando para Deus lhe salvar. E um dia, meus irmãos, Deus tocou aquele homem. Foi transformado por Deus. Né? Transformado, testemunhando para o Brasil afora, no mundo aí. Né? Quem Deus usou? Uma pessoa simples, comum. Meus irmãos, é isso que nós precisamos, mais uma mulher de Deus, de um caráter transformado. Amém, amados? Luz, não tendo medo, não tendo vergonha, não tendo timidez de falar da sua fé, de falar da sua experiência. Meus irmãos, nós temos homens e temos irmãos hoje que não testemunham da sua fé, são crente, agente secreto. Talvez não testemunho porque não tem testemunho para dar. Deus quer transformar o nosso caráter, irmãos, para nós ter um testemunho lá no teu bairro, lá na tua vila. Mas pastor, lá é difícil. Lá é que tu tem que ser luz, lá que nós temos que brilhar. Amém, amados? Ser aqui é fácil, aqui nós estamos no meio de santos, no meio da comunhão, a presença de Deus, a glória de Deus. Agora é lá no bairro, é lá na esquina, é lá na quebrada, é lá na escola, é lá na empresa, é lá no trabalho, quando junta os amigos e aquela roda de escarnecedor e piada e palavrão e pornografia no celular e coisa de diabo, e tu sair dali e dizer, não, isso aí não faz parte da minha vida, vocês não me levem a mal, sou grosso, sou quadrado, pode me chamar de bobalhão, mas eu tenho um compromisso com meu Deus, eu tenho um compromisso com a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém, amados? Esses homens que Deus está precisando hoje. Mas nós temos hoje uma geração de crente frouxo, que diz uma coisa, mas vive outra. Eu não estou dizendo que a gente não erra, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas nós não podemos viver no erro, compactuar com o erro, viver essa duplicidade. Uma coisa em casa, uma coisa na igreja, uma coisa no trabalho, outra coisa lá na rua. Não pode ver uma mulher. Outro dia, compartilhando com os irmãos, pastor, temos que orar, me ajuda em oração. Vamos orar, irmão, o que houve? Não é do nosso ministério, irmãos. Deus tem misericórdia, temos que orar, né? Mas se aparecer no nosso, nós temos que disciplinar. Irmão, irmão fulano, filho de pastor, é galinhão. Eu digo, o que é isso? Nem sei o que é isso, galinhão. Galinhão, ele não pode ver uma mulher na igreja, dar em cima, de, tu tá brincando comigo, que tristeza, irmãos. É galinhão, né? Eu nem sei se troço, eu não sou muito de gíria. Eu digo, Jesus, mas a igreja tá assim, irmãos. Eu fico pensando, nós somos um rebanho pequeno, tu imagina tu pastorear 1.000 almas, o Márcio, 2.000, 3.000, 5.000, quanto galinhão não deve ter lá no meio? E se nós não tiver homens de caráter para ajudar no ministério, irmãos, homens de honra, vira tudo galinhão. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Nós temos que ter compromisso com a palavra, amados. Deus nos chamou para a santidade. Eu até brinco, vocês podem rir, nós estamos na presença de Deus, temos liberdade. Mas essa é a realidade de muitos ministérios, irmãos. Que Deus nos cubra no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, e nos dê o temor do Senhor. Nos dê a presença do Espírito Santo, o temor de Deus. Amém, igreja? Amém? Amados, vem as oferendas do diabo dentro da igreja. Vem aquela mulherzinha sem cabeça, cai fora.
ora para Deus salvar. Mas sabe que tem homem velho caindo. Temos que nos arrepender, temos que nos humilhar. Amém, igreja? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Espírito Santo está revelando muita gente aqui nessa noite, através da palavra. Porque a palavra é como a espada, né? Ela vai penetrando, divide alma e espírito, junto e medula. A palavra de Deus é poderosa. E a palavra de Deus, e Deus através da palavra, está dando oportunidade para nós nos consertar com Deus. Deixar de ser mau caráter. Porque quem não confessa o pecado, não abandona o pecado, meus irmãos, está dentro dessa linha que Paulo falou aqui ao Timóteo no capítulo 3. Nós temos que nos converter. Amém, amados? Nós temos que nascer de novo. Nós temos que pedir para Deus. Sabe, ontem eu dei uma palavra lá na igreja, que com essa onda de morte que o Covid trouxe aí, que tem de crente com medo de morrer, foi uma das coisas que mais me decepcionou na igreja, irmãos, nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Nós lá, eu perdi as contas quantas famílias abandonaram a igreja. Eles me mandam alguns passos: senhor, pastor, bom dia. Eu dou bom dia, paz, não puxo assunto nenhum, porque eu fico com uma tristeza tão grande. Abandonar os irmãos, abandonar a igreja é a mesma coisa que abandonar Jesus. Eu tenho que viver nessa terra, ficar para semente, então eu não vou mais na igreja, não vou mais. Tristeza, irmãos. Os irmãos estão comigo? Não abandona o ministério, não abandona a igreja, porque se tu der com a cola na cerca, ou eu, nós vamos para a glória, se a nossa vida está na mão de Deus. Então, onde eu estava falando para os irmãos, na velha aliança, irmãos, os irmãos oravam, os patriarcas abençoavam os filhos, os netos, e coisa e tal, e botavam os pés para cima da cama, e vamos para a glória, feliz, com dias fartos e abençoados. Glória a Deus, porque eram homens de honra, não tinham medo da morte. Agora hoje tem crente que se borra todo quando se fala em morte, nem dá para pregar sobre morte. Ai, pastor, Jesus, me arrepiei todo. Até parece que vai ficar para a semente. Os irmãos estão comigo? Vamos orar, irmãos. Se nós não morrer do Covid, que graças a Deus, Deus tem nos livrado até aqui, graças a Deus, que o sangue de Jesus nos cubra, que seja de velhice, dias fartos, dias abençoados, que até o último dia da nossa vida Deus nos dê saúde e força para nós ser homem de honra, honrar nossa esposa, honrar nossa família, honrar Cristo Jesus, honrar a igreja, ser bênção nessa nação. Deus está olhando para o Brasil, meus irmãos. Deus está olhando para essa congregação aqui no bairro, pastor Omar. Deus está olhando lá para a Alvorada, Márcio. Deus está olhando lá para Canoas, irmãos. Não pense que os olhos do Senhor não estão voltados para nós, amados. E o que o Senhor está vendo? Homens de honra ou frouxos? Homens que querem ganhar alma para Jesus, implantar o domínio do reino, levar a palavra, abençoar a obra. Senhor, me prospera, que quanto mais tu me prosperar, mais eu quero ser bênção, mais eu quero ser abençoador. Não mesquinho, não ganancioso. Nesses anos de ministério eu já vi muita gente prosperar, gente que saiu do nada, irmãos. Primeira coisa, um carro. Glória a Deus, agora vai vir para a igreja. Fim de semana, praia. Cadê o irmão? Carrinho novo para vir, né? Serra. Pastor, tem que aproveitar. Daqui a pouco, cadê o carro? Foi para as cucuia. Coloca para Deus. Coloca os teus negócios nas mãos de Deus. Deus quer te prosperar, Deus tem prazer em nos prosperar. Deus quer prosperar o ministério, Deus quer prosperar a tua família, Deus quer prosperar a tua empresa, eu não sei o trabalho de todos aqui, Deus quer prosperar o teu emprego. E saiba de uma coisa, que lá na empresa onde tu está, tu é luz,
Tu é sal, tu é bênção. Teu patrão é abençoado através da tua vida. Tua empresa é abençoada através da tua vida. Para de amaldiçoar. Quanto crente, esse patrão não melhora o meu salário. Mas tu é fiel? Amém, igreja? Nós precisamos mudar algumas coisas. Nós precisamos ser curados interiormente, na nossa alma, no nosso caráter, ser restaurados. Vamos ler uma palavra aqui, já passou bastante do tempo, né? Eu quero compartilhar com os irmãos e vamos orar. Meus irmãos, a família, a igreja e a sociedade precisam de homens de verdade, homens de honra. Esse foi o conselho que Deus deu a Davi e que Davi passou para o Salomão, seu filho, antes de morrer. Há muitos homens famosos hoje, ricos, cultos, influentes, mas escasseiam-se os homens de honra. Homens de honra é aquele que a vida é irrepreensível, cujas palavras são irresistíveis, cujas obras são irrefutáveis. Homens de honra é aquele que teme a Deus, ama a família, serve ao próximo. Homem de honra é aquele que, embora pobre, enriquece a muitos. Embora anônimo, abençoa muitos. Embora longe dos holofotes, ilumina muitos. Precisamos de homens de honra, homens que tenham a coragem de amar a esposa como Cristo amou a igreja, homens que tenham o compromisso de ensinar os filhos pelo exemplo, mais pelo exemplo do que pelas palavras. Amém, amados? Homens que não terceirizam a liderança da sua casa, nem se esquivam do sacerdócio do seu lar. Precisamos de homens como Abraão, que levantou altares para adorar a Deus. Precisamos de homens como Josué, que disse à sua nação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Precisamos de homens como Neemias, que teve coragem de chorar, de jejuar pelo seu povo e se colocar nas mãos de Deus para erguer do pó a sua cidade. Deixou o conforto da corte, deixou o salário alto, a comida especial, todo o conforto, para ir para um lugar totalmente destruído, por amor à cidade de Deus, por amor à obra de Deus, por amor ao povo de Deus. Precisamos de homens como Paulo, que dispôs a sua vida para servir a Cristo na saúde e na doença, na riqueza e na escassez. Precisamos de homens que não se dobrem diante da sedução dos prazeres, nem das perseguições do mundo, homens que enaltecem a verdade, combatem a mentira, homens cuja vida é o avalista de suas palavras. Precisamos de homens de honra na política, de homens de honra nos tribunais, na educação, na saúde, na igreja, no comércio, na indústria e, sobretudo, na família. Que tudo isso depende da família. Essa nação depende da família. Se nós não zelar pela nossa família, se nós não formos homens de honra na nossa família, a nação vai para as cucuias, irmãos. Somente homens de honra inspiram os mais jovens à integridade. Chega dos discursos hipócritas, daqueles que estadeiam virtude no palco e rasgam todos os códigos da decência nos bastidores. Precisamos de exemplo e não de palavras, pois palavras sem vida são propaganda enganosa, trovão sem chuva, árvore sem folha, desprovida de fruto. O conselho de Davi a Salomão nos ensina a necessidade de nos prepararmos nossos sucessos. Davi está morrendo, mas Salomão precisa pegar o bastão e continuar a sua obra. Davi está morrendo, mas os princípios que governaram a sua vida devem continuar na vida de Salomão, seu sucessor. Os homens de honra do presente precisam se inspirar nos homens de honra do passado, pois a história deve ser a nossa pedagoga e não a nossa coveira. Amém, amados? Amém? Os melhores dias do passado podem ser as medidas mínimas do que Deus pode fazer no presente. Eu tenho certeza que Deus quer fazer isso na minha vida, na tua vida. Amém? Amém?